Olá, neste vídeo vamos tratar um pouquinho sobre os cães. Vamos falar sobre os cães, mais especificamente sobre os cães que aparecem no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz assim, ó, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira ou a falsidade. Então, será que os animaizinhos, os cachorrinhos, não poderão passar o milênio? Não poderão herdar o reino vindouro? Será que na Nova Jerusalém não poderá ter cachorrinhos? Inclusive, uma vez eu entrei numa livraria evangélica para comprar um livro e me deparei com um que a capa dizia assim: os cães não herdarão o céu. E me intrigou aquilo dali, eu fui ler um pouco sobre o assunto daquele livro, li a contracapa, li algumas páginas, e nela o autor afirmava que os cachorrinhos, os animaizinhos mesmos, não entrariam na Nova Jerusalém. Outros animais talvez sim, passariam um milênio também, mas os animaizinhos não. Isso foi no ano de 2010, e daí eu resolvi estudar sobre o assunto porque não me fazia muito sentido na época, né? Mas será que realmente os animaizinhos podem entrar no reino? Tem lugar no reino vindouro para os animaizinhos? Inclusive, eu resolvi gravar esse vídeo por conta de um amigo meu, de Torres, Rio Grande do Sul, que me fez uma indagação sobre a morte dos animais, se teria uma possibilidade de rever os animaizinhos. A família dele tinha uma cachorrinha que desde de filhotinho até morrer de velha estava com a família e morreu há poucos dias atrás e isso causou tristeza na família. Isso é normal, porque para muita gente não são apenas animais de estimação, fazem parte, tem um vínculo emocional, fazem parte da família. Então é normal sentir essa tristeza, essa preocupação. Será que eu vou rever? Porque é um amor realmente grande, faz parte, é uma vida para o animalzinho ali, né? E para nós entendermos essa questão, será que eu vou rever meu cachorrinho que morreu, meu gatinho, meu passarinho que morreu algum dia, a gente tem que analisar alguns textos, algumas passagens bíblicas para entender se há possibilidade de vermos de novo o nosso animalzinho, né? E para que a gente possa entender isso, nós precisamos entender a condição do ser humano. O ser humano ele é feito de três partes. Assim como a música, por exemplo, que eu amo música, ela é constituída de três partes, de melodia, harmonia e ritmo. Para se ter uma música precisa dessas três partes fundamentais, senão não é música. Também como o tempo, passado, presente e futuro. O tempo é uma coisa só, mas é dividido em três, passado, presente e futuro. Como o espaço também, altura, largura, profundidade. Muitas coisas são divididas em três, mas são uma única coisa. E o ser humano é assim. O ser humano ele é dividido em três partes. Ele é um espírito, uma alma e um corpo. Na verdade, é um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Essa é a realidade do ser humano. Muitos não acreditam dessa forma, lógico. E tem um embasamento, eu acredito que eu posso afirmar que é um embasamento falho para essa interpretação, mas não julgo. Até trouxe alguns detalhes sobre esse embasamento para dizer que o ser humano ele é constituído de duas partes, alma e espírito é a mesma coisa, dizem eles, né? Que o ser humano só tem alma e corpo, ou só tem espírito e corpo, não é dividido em três partes, espírito, alma e corpo. E eles usam o texto de Deuteronômio, geralmente, lá, que fala sobre quando José desceu para o Egito, né? E diz assim, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Então ele quis dizer que as almas e pessoa é a mesma coisa. Então não tem uma diferenciação de corpo e alma, de espírito e corpo e alma. Em Atos capítulo 7, versículo 14, diz assim, então José mandou chamar seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Já no texto de Atos não fala alma, fala pessoas, por isso que eles fazem essa comparação. Mas eu quero ler pelo menos 2 ou 3 textos aqui que atestam que embasam essa minha ideia de que somos um ser trino, com espírito, alma e corpo. O primeiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Aqui Paulo já dividiu em três,
que Deus nos santifique em tudo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Continuando o versículo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fazia essa diferenciação entre espírito, alma e corpo. Um outro escritor, vamos para um outro escritor, escritor de Hebreus, que não sabemos quem é, a Bíblia não relata. Naquele texto que fala sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz, que é capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, que diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Aqui ele está fazendo uma divisão. A espada de Deus ela é tão eficaz que ela penetra na divisão entre alma e espírito. Então são duas coisas diferentes. Continuando. E das juntas e das medulas. Da mesma forma que ele diferencia juntas e medulas, que não são as mesmas coisas, ele diferencia alma e espírito, o escritor de Hebreus. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então não é a mesma coisa, alma e espírito não é a mesma coisa. E no Antigo Testamento, Deus falando sobre o Messias, sobre o servo dele, né, fiel, o nosso rei, Isaías capítulo 42, versículo 1 diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem minha alma se apraz. Então a alma se apraz dele, minha alma se apraz. A alma de Deus, Deus falando desta forma, né? Pus sobre ele o meu espírito. Então ele está fazendo uma diferenciação também. E ele trará justiça aos gentios. Para dar um exemplo mais simples e mais claro da diferenciação entre corpo, alma e espírito, podemos falar sobre uma árvore. Uma árvore sabemos nós que é um ser vivo, pois se a gente cortar ela vai morrer, vai secar e vai apodrecer. Então ela é um ser vivo, mas ela é somente corpo. Ela não tem alma nem espírito. Você pode dar um chute nela que ela não vai sentir dor, não vai gritar, não vai se jogar em cima de você. Então ela tem um corpo. A árvore é um ser vivo, mas não tem alma e espírito. Já um animalzinho, um cachorrinho, ele tem o corpo e tem a alma, que são sentimentos. A gente geralmente consegue explanar melhor, explicar melhor sobre a alma falando de sentimentos, de coração. Então um cachorrinho, por exemplo, se tu bater nele, ele pode te morder. Como se tu fizer carinho, ele pode deitar no seu colo e ele sente alegria, sente raiva, sente tristeza. E esses sentimentos é a alma. Então a alma está no cachorrinho, né? Mas ele não possui espírito. Já o ser humano, ele possui o corpo, possui a alma, porque a gente se irrita, a gente peca, a gente erra, a gente fica feliz, possui sentimentos, e possui o espírito. O espírito é o que nos faz imagem e semelhança de Deus. Porque você é mais bonito que eu não quer dizer que você seja mais parecido com Deus do que eu. Porque o que me faz imagem e semelhança de Deus é o Espírito que habita em mim, que vem de Deus. Por exemplo, na língua hebraica, Espírito se escreve Ruach, mas se pronuncia Ruha, se não me engano, é essa forma da pronúncia do hebraico, tem um som meio chiado, assim, Ruha. E a tradução literal de espírito em hebraico, vou trazendo uma palavra mais fácil, Ruach. A pronúncia está errada, mas só para a gente entender, a tradução literal seria vento, sopro, hálito. Então, espírito, a tradução literal, se fosse para nós pegar a nossa Bíblia e ler tudo onde está Espírito Santo, seria o vento do santo, um exemplo, né? Então, espírito, ele vento, sopro, hálito. Inclusive, Deus criou todo o universo com a sua palavra. E Deus falava e acontecia. Deus soprava e acontecia. Né? Parafraseando, haja luz e houve luz. E na nossa criação, lembra que a Bíblia fala que Deus moldou nós do pó da terra e ele fez o quê? Ruach, Ruha. Ele soprou o seu espírito dentro de nós. E isso nos transformou em imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso espírito nos permite conhecer o bem e o mal, nos permite crescer em sabedoria, coisa que os animais não, porque os animais eles vivem do instinto, porque eles têm somente o corpo e a alma. O espírito, que é o que nos deixa a imagem e semelhança de Deus,
é que nos faz evoluir a tal forma de se comunicar com o eterno. Essa é a diferenciação de espírito, alma e corpo. Acredito que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida nos comentários pode colocar ali, que vai ser um prazer responder ou talvez criar outros vídeos sobre o assunto para deixar muito mais claro. Mas, pausando o vídeo. Vou continuar. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo César, não, você não vai ver, nós não vamos ver os nossos bichinhos de estimação no dia do juízo ou no reino eterno. Então, aproveitem ao máximo, vocês que têm os seus bichinhos de estimação, que amam eles, porque é só nessa vidinha curta deles que vocês vão aproveitar. Então, não judiem, não machuquem, tratem bem, ensinem, porque é somente aí, porque eles não possuem o espírito. O espírito é o que é eterno. O que é eterno em nós é o espírito. Nosso corpo e nossa alma não é eterno, porque o espírito é parte de Deus, é uma extensão de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso que é eterno em nós, isso que vai dar a possibilidade de uma ressurreição, de uma vida eterna com o Criador. Por esse motivo que os anjos que se rebelaram contra Deus não tiveram seu perdão, porque o perdão foi decretado por Deus, que para haver perdão precisaria haver morte, e um espírito não pode morrer. Lógico que no final dos tempos, depois do julgamento, Deus vai preparar aquele lago de fogo para destruir, inclusive a morte, os espíritos maus, os perversos e tal, né? Mas para perdão de pecados, somente através da morte. Por isso que as pessoas até perguntam, será que o diabo vai ter perdão? Não, porque ele é espírito e ele não pode morrer para haver perdão. Não houve morte pelos espíritos. E nós, no nosso corpo, nós morremos. Né? Mas esse é assunto para um próximo vídeo. É um assunto muito interessante. Vamos voltar então para o tema central deste vídeo, que é os cães. Quem são os cães lá de Apocalipse 22? Com certeza não são os animaizinhos. Algumas pessoas entendem que os cães são falsos mestres, são pastores enganadores, por conta de um texto também do Velho Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10 e 11, que diz assim, prestem atenção. Os meus atalaias são cegos, não sabem. Todos são cães imundos, falando dos atalaias, dos mensageiros, né? Dos vigias de Deus. Não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães gulosos nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. E por conta desse texto, as pessoas dizem que os cães de Apocalipse 22, que não vão herdar o reino celeste, são os pastores, os falsos mestres, os que ensinam de forma errada ou que engordam com a riqueza do povo. Esses são os cães de Apocalipse 22. Outros, inclusive, dizem que os cães simplesmente são pessoas imorais, pessoas que não servem a Deus, pessoas que são avessos à doutrina sã da Bíblia, mas não tem uma base para isso. Mas o que a Bíblia nos deixa claro sobre os cães é que os cananeus eram chamados de cães. Por quê? Porque eles eram descendentes de cão. Ou cã, algumas Bíblias traduzem como cão, outras como cã, que é um dos filhos de Noé. Lembramos que na época do dilúvio, quando Deus mandou aquela inundação na terra, sobraram somente 8 pessoas. Noé e sua esposa, os 3 filhos de Noé com as suas esposas, total de 8 pessoas. E os 3 filhos de Noé eram Sem, Cã, ou Cão, e Jafé. Então, os descendentes de Cã, eram chamados de cães. Então, a Bíblia tratava desta forma, os cães eram os descendentes de Cã, ou seja, os cananeus, aqueles a quem o povo de Israel deveria expulsar da terra prometida. E eu quero trazer um adendo, eu quero trazer uma explanação extra-bíblica para que a gente possa compreender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Lembrando que é extra-bíblica.
Não está, digamos, de forma explícita na Bíblia. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre os cães de Apocalipse 22, nós precisamos ter esse entendimento. Na tradição judaica, na biografia judaica, eles contam que quando Noé se embriagou, lembra do episódio da embriaguez de Noé, em que ele ficou nu? E a palavra de Deus disse que o seu filho cão viu a nudez de seu pai. Os historiadores judeus afirmam que esse viu, de acordo com a palavra hebraica, viu ou conheceu a nudez de seu pai, tem uma conotação sexual. Né? Não se escandalizem. Estou afirmando que é esta bíblica, mas é simplesmente para que a gente possa entender o que o escritor quis dizer lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Então, se tem a mesma conotação sexual, tal como, por exemplo, a Bíblia diz assim, e Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, sempre que ia falar sobre relação sexual, era conhecer. Então, e Caim conheceu sua esposa e gerou um filho chamado Enoque. E assim por diante. Então, eles dizem que tem essa mesma conotação. E também, não é de se admirar que Noé tenha feito algo tão extremo quanto amaldiçoar o seu neto. Quando ele ficou sabendo do que Cão fez, ele amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã. Se fosse, teoricamente, se fosse apenas por... Cão entrou na tenda e viu que o pai dele estava embriagado, dormindo pelado, saiu e contou para os irmãos. Só isso? Será que isso seria um motivo plausível a ponto de fazer algo tão grave quanto amaldiçoar o seu próprio filho, o seu próprio neto? Então, é de se pensar. É de se pensar. Isso não é algo que se pregue num púlpito, tá? Entendam isso. É que meus vídeos são voltados para estudos, para conhecimento, para ensino. Então, por conta disso, Noé pega e amaldiçoou o seu neto. E alguns dizem, por que ele não amaldiçoou seu próprio filho, Cão? Amaldiçoou Canaã. Porque dizem alguns estudiosos que Canaã tinha as mesmas inclinações homossexuais de seu pai. Então, inclusive ele foi um dos que teve mais filhos, na verdade, dos 3 filhos de Noé. Tanto que ele era inclinado para essa parte sexual. Então, os cães de Apocalipse 22, 15 são os homossexuais. Fica comigo, não sai desse vídeo, fique até o final, não me julgue antes de me conhecer, porque eu não sou homofóbico. Eu, Anderson, particularmente, eu sempre fui apaixonado pelo estudo, pela leitura. Então eu tenho todo e qualquer tipo de versão de Bíblia. Eu comprei todos os tipos de versão de Bíblia. Por quê? Porque eu sempre gostei muito do estudo, então eu precisava, muitas vezes eu não entendia muito bem e queria entender através de uma outra linguagem. Eu tenho King James, eu tenho Revista Atualizada, eu tenho Bíblia Judaica, eu tenho várias versões. Claro que hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, não precisa mais. Se eu quiser a versão tal, no meu celular eu baixo ela ali e consigo. Mas eu, no passado, por conta dessa limitação, eu comprei tudo quanto é tipo de Bíblia. E eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 22:15 na Bíblia Judaica. É uma Bíblia Judaica messiânica de quem é o autor? David H. Stern. Esse aqui é só o Novo Testamento, mas eu tenho ela completa também. Para ver como ela está escrita no termo... O termo está escrito aqui na Bíblia Judaica. Apocalipse 22:15 diz assim, do lado de fora ficarão os homossexuais. Eu vou mandar uma fotinha aí já. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês compararem o que eu estou lendo. Do lado de fora ficarão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Então, na Bíblia judaica, eles já não trazem como os cães ficarão de fora. Do lado de fora ficarão os homossexuais. Então, cães eles trocam por homossexuais. Os feiticeiros eles trocam por os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Então é muito mais fácil de entender a linguagem. Quando a gente tem várias opções para entender o texto, a gente não cai na armadilha de interpretar de forma errada, pensar que os animaizinhos têm alguma culpa e não vão herdar o reino dos céus.
Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou homofóbico. O que eu estou falando aqui não é nenhuma afronta aos homossexuais, de maneira alguma. Porque inclusive, eu tenho amigos homossexuais, eu não tenho problema nenhum com eles. O que fazem, problema deles. Isso não me machuca, não me fere. Mas eu, como estudioso da palavra de Deus, como um homem preocupado com a salvação de outros homens, eu me obrigo a falar o que a palavra de Deus diz, não a minha vontade. Eu não estou nem aí, né? Modo de falar, eu me importo e muito. Eu não estou nem aí com as práticas sexuais das pessoas. Façam o que quiser. Mas, de acordo com a minha regra de fé, de acordo com a palavra de Deus, para a salvação, isso é um ato que não condiz com o reino vindouro. Então, os homossexuais ficarão de fora do reino vindouro. Mas os homossexuais não são piores do que aqueles que mentem. Os mentirosos também ficarão fora do reino vindouro. Os que adulteram ficarão fora também. Os adúlteros, os invejosos, os que são envolvidos em vício, uma pessoa que é viciada em droga ou viciada em alcoolismo, é envolvido no alcoolismo, o homossexual não é pior que ela perante Deus, né? Deus ama a todos, sim, ama os homossexuais, ama os drogados, ama os adúlteros, mas há uma regra para entrar no reino dos céus. Então, os homossexuais ficarão de fora. Assim como se eu me tornar um mentiroso, eu vou ficar de fora. Eu tenho que tomar muito cuidado comigo. Então, não me entendam como um homofóbico, porque eu não sou. Eu simplesmente falo o que a palavra de Deus diz. Eu amo, eu cuido, eu tenho amigos que são homossexuais, e para mim está tudo bem. Só que, por amor, eu explico o que a palavra de Deus diz, porque essa é a minha regra de fé. E não é o ato, não é o sentimento da pessoa. A pessoa diz assim, eu nasci assim. Isso não vai levar a pessoa para o inferno, por ela não ter desejo por pessoas do sexo oposto. Isso não é isso que leva para o inferno, não. É simplesmente ao se entregar à prática, o relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo, isso sim, perde a salvação. Mas eu não ter desejo por pessoas do sexo oposto, isso não é um problema. Inclusive, eu quero ler um texto muito polêmico, que acredito que os religiosos de plantão vão me apedrejar, vão me julgar, mas entendo que não foi eu que disse, é a palavra de Deus que diz, foi Cristo que falou, então vamos ler e vamos interpretar junto o que Cristo está dizendo, que está lá no livro de Mateus, capítulo 19. A gente vai ler só o versículo 10 ao 12, mas para entender um contexto, Cristo estava falando sobre o casamento, sobre carta de divórcio, quem pode se divorciar, quem não pode. Aí os discípulos dizem assim, a partir do versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos, se é essa a condição do homem relativo à sua mulher, convém não casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foi concedido. Continuando. Porque há eunucos que nasceram do ventre da sua mãe assim, e há eunucos que foram castrados por homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber essa palavra, receba. Cristo falando dessa forma. Para quem, caso você que está assistindo não saiba o que é eunuco era uma prática muito, muito usada nos tempos antigos, principalmente por grandes reis, pessoas que tinham harém de mulheres. O que os senhores desses escravos faziam? Ele castrava, cortava a genitália do homem para que ele fosse o seu eunuco, aquela pessoa que era castrada e poderia cuidar de boa o harém, que não ia tocar nas mulheres do rei, não ia tocar nas mulheres do seu senhor. Então, pegava-se um homem e castrava, cortava a genitália dele, porque daí ele não ia ser um perigo para o seu rei, para o seu senhor. E, inclusive, esse texto, Cristo fala assim, que alguns eunucos se fizeram eunuco. Então, a gente não pode atribuir esse texto somente àqueles que cortaram a sua genitália, ou que deformaram, que aconteceu alguma coisa, algum acidente. O eunuco aqui, por quê? Porque Cristo, nessa época, ele ainda não tinha
morrido na cruz. Então ainda se vivia na velha aliança. E na velha aliança, uma pessoa que tinha uma deformidade na sua genitália não podia ser sacerdote, não podia servir. Era um empecilho. Então, se a pessoa quisesse ser um sacerdote, não podia, porque ela não tinha sua genitália, ou tinha um defeito. Então, Cristo não podia ter dito que há eunucos que se castraram a si mesmo por conta do reino dos céus. Naquela época, se uma pessoa castrasse a si mesmo para servir a Deus, seria repudiada, ninguém ia aceitar, porque ela tinha um defeito que a lei condenava. Então, aqui eu acredito que ele esteja falando na questão de eunuco, pessoas que decidiram não ter relações sexuais para servirem o reino. Então, a gente pode aplicar isso para todo o contexto dessa passagem. Há pessoas que nasceram eunucos, nasceram sem o desejo sexual por pessoas do sexo oposto. Então, elas nasceram sem esse desejo. Então, as pessoas dizem, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce gay. Eu não entendo bem assim. Não quer dizer que eu seja dono da verdade. Mas, de acordo com esse texto, há pessoas que nascem dessa forma, sem o desejo sexual por pessoas do sexo oposto. Não nasce sem desejo, mas sem o desejo sexual de pessoas do sexo oposto. Então, a pessoa pode ter não ter esse sentimento, essa vontade de... O homem pode não ter a vontade de se relacionar com a mulher, ou uma mulher de se relacionar com um homem, e isso de maneira nenhuma vai impedir que ela herde a salvação. O que vai impedir é ela se deixar levar por esse desejo e se relacionar com pessoa do mesmo sexo. Isso sim impede a salvação dela. Isso vai trancar ela no reino vindouro. Mas nada impede da pessoa que tem esse desejo por pessoas do mesmo sexo, ou vamos dizer assim, que não tem o desejo por pessoas do sexo oposto, de se abster da prática sexual, não casar, viver uma vida de princípios de acordo com a palavra de Deus e ser salvo. Não importa se tem os trejeitos, não importa. O que importa realmente é não se deixar cair na tentação, porque tentados nós vamos ser. Eu, Anderson, sempre apaixonado por música, a minha vontade, minha grande vontade, era viver nos bares, tocando nos bares das cidades, nos lugares aí, bebendo e tendo relações com várias mulheres. Esse era o meu desejo. Só que eu, como um homem de Deus, amante da palavra e cuidador, assim, da minha vida para mim poder entrar no reino vindouro, eu prefiro não fazer. Eu me abstenho da música, não que tocar música secular é errado, não estou dizendo isso, mas eu, Anderson, por conta dessa minha fraqueza, eu prefiro não estar nos bares tocando, eu toco só dentro das igrejas, porque ali eu, pelo menos, eu me protejo. Eu não caio na tentação de trair a minha esposa porque eu estava lá no bar tocando. Eu não caio na tentação de me embriagar e ser mau testemunho porque eu estava no bar tocando. Não, isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu me abstenho disso. Me abstenho de uma vontade grande que eu tenho de pecar, de fazer coisa errada, para poder honrar a Deus. E da mesma forma serve para os homossexuais, para os adúlteros que têm a fraqueza por mulheres e querem, por pessoa do sexo oposto e querem adulterar, trair seus cônjuges. Isso serve para todos. Então, por eu trazer essa explanação sobre que os cães que não herdarão o reino do céu são os descendentes são os cananeus, ou seja, aqueles que têm aquele jeito homossexual, porque não são os cananeus literal, porque eles já se acabaram, né? Mas o escritor quis trazer na questão do homossexualismo mesmo. Aqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, sexualmente, eles não herdarão o reino do céu tanto quanto um feiticeiro, uma pessoa que usa drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, tanto quanto um feiticeiro, um mentiroso, um depravado, da mesma forma. Então não tem problema você não ter o desejo por pessoa do sexo oposto, mas o problema seria você se relacionar sexualmente com pessoas do sexo oposto. Mas Anderson, o amor, agora eu tenho que me privar do amor, eu amo. Gente, eu amo minha mãe e não quero ter relação sexual com ela. Eu amo meus filhos e não quero ter relação sexual com eles. Por quê? Porque amor não tem nada a ver com desejo, não tem nada a ver com a carne, com paixão. Não dá para confundir amor com paixão. Porque eu amo meu pai já morreu, mas eu amava meu pai e eu não queria ter relação sexual com ele. O sexo não tem nada a ver com amor, ele é desejo da carne, é paixão. Então, você pode amar pessoas, você pode ser feliz
mas não se deixar cair na tentação da carne, porque amor não tem nada a ver com paixão. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, ele é muito vasto. E eu tenho que falar com muito cuidado, porque mesmo falando cuidado, eu sei que eu vou ser julgado por alguns, mas eu não quero ofender ninguém e não quero ser um empecilho para a salvação de ninguém. Eu quero ser um ajudador, um facilitador para a entrada no reino. Então, eu desejo muito que você que está assistindo esse vídeo não me interprete de forma errada, que absorva tudo que eu falei aqui e que entenda que essa vida é tão curta e os prazeres desta vida não se comparam com a glória, o prazer do reino vindouro. Todos os escritores bíblicos, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles não amaram mais a sua vida do que a Cristo. Todos eles não amaram mais as coisas seculares, as coisas do mundo do que a Cristo. Então, se realmente eu tenho desejo de herdar a salvação, eu tenho desejos por pessoas do mesmo sexo, mas eu quero herdar a salvação. Essa minha vida não me vale de nada, porque melhor para mim é viver em Cristo e ter uma eternidade inteira com Ele, no seu reino. Se essa é a sua realidade, então se abstenha. Se não é, faça como quiser. Eu não vou te julgar e não vou deixar de te amar, de ser amigo, por conta disso. Jamais. Mas essa vida não vale de nada comparado ao que há por vir. Que Deus abençoe sua vida, que te dê a certeza da salvação, que você possa compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, pessoas que precisam ouvir essa verdade, pessoas que você ama, você gosta. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal para receber todas as notificações e fica com Deus.